Vivemos em um mundo que recompensa os fortes e esmaga os fracos. Nicolau Maquiavel já dizia: é muito mais seguro ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Hoje, nós vamos desnudar as regras do poder, sem máscaras, sem ilusões, sem piedade. Este vídeo não é para os frágeis, nem para aqueles que vivem em busca de aprovação. É para você que já percebeu que a vida é um tabuleiro e quem não joga é jogado. O que Maquiavel diria aos fracos de hoje? Ele diria que a fraqueza não é uma condição, é uma escolha. Ele diria que os homens caem porque se recusam a abrir os olhos para as regras invisíveis que governam todas as relações humanas. Prepare-se, porque a partir de agora, você vai enxergar o jogo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que poucos têm coragem de encarar. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já senta o dedo no like, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos dos filósofos estoicos. Esse pode ser o diferencial que estava faltando na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Vamos começar pelo verdadeiro significado do poder. Maquiavel entendia algo que os fracos nunca compreenderam. O poder não é um título, não é um cargo e muito menos uma coroa. O poder é a capacidade de influenciar o comportamento humano, de moldar vontades, de dobrar circunstâncias ao seu favor. E aqui está, a verdade que poucos querem aceitar. Você pode ser pobre, pode não ter status, pode não ter conexões, mas se você entende a natureza humana, você já tem poder. Os fracos vivem acreditando que poder é sorte ou privilégio. Os fortes sabem que poder é estratégia, é leitura das intenções, é controle de si mesmo antes de controlar os outros. Como disse Maquiavel, o homem prudente deve sempre seguir os caminhos trilhados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes, para que, mesmo não alcançando sua virtude, ao menos obtenha algo dela. O verdadeiro poder começa no silêncio da mente, na observação dos padrões, no estudo do caráter. O fraco reage, o forte calcula, e é aí que nasce a diferença entre ser peça ou ser jogador. Porque os fracos são sempre manipulados. Os fracos são manipulados porque desejam ser aceitos. Têm medo da rejeição, medo da solidão, medo do confronto. O fraco entrega suas armas antes mesmo da batalha começar. Maquiavel nos lembra: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. O fraco não entende isso. Ele acredita que todos pensam como ele, com bondade, com ingenuidade, mas no jogo do poder, essa crença é a sua sentença. O fraco não enxerga a verdadeira face das pessoas. Ele confunde interesse com amizade, poder com generosidade e cai como presa fácil para qualquer mente mais astuta. O manipulador só precisa de um ponto fraco para conduzir uma marionete: o desejo de ser amado, o medo de ser odiado, a incapacidade de suportar o silêncio. E enquanto isso, o forte, aquele que enxerga a natureza humana sem ilusões, não é enganado. Ele observa, espera e só se move quando tem certeza que o inimigo está vulnerável. O fraco vive reagindo. O forte cria as regras do jogo. E no tabuleiro da vida, quem não aprende a manipular será sempre manipulado. Puro Maquiavel. Frio, realista, implacável. O verdadeiro poder não precisa gritar. Maquiavel nos ensina que a força, quando exposta em excesso, cria resistência, desperta inimigos e alerta aqueles que poderiam ser dominados em silêncio. O governante astuto não anda com a espada desembainhada, ele a mantém escondida, mas todos sabem que ela existe. Ele sorri, oferece palavras doces, concede pequenas vitórias e, ao mesmo tempo, deixa claro que, se necessário, pode destruir. Como ele faz isso? Pela percepção, pela aura de autoridade, pelo silêncio que pesa mais que 1000 ameaças. O forte sabe que a demonstração aberta da força é a última carta e só é usada quando já não há retorno. Antes disso, ele governa pela sombra, pelo controle psicológico, pelo respeito que nasce da dúvida.
É muito mais seguro ser temido do que amado, dizia Maquiavel. Mas o sábio não desperdiça energia impondo o medo diretamente, ele o ensua, como uma tempestade prestes a cair. O fraco precisa provar sua força a cada instante. O forte domina, sem sequer precisar levantar a mão, porque no jogo do poder, o segredo não é mostrar sua espada, é fazer o mundo acreditar que você nunca precisará usá-la. Como Maquiavel desmascara a ilusão da bondade. A bondade, quando usada como regra de vida, é uma prisão. Maquiavel alertava: o governante que deseja apenas ser bom, justo e compassivo será inevitavelmente destruído pelos que não seguem essas regras. A bondade é uma máscara, e como toda máscara, pode ser usada para enganar. O forte sabe disso. Ele oferece bondade estratégica, não bondade genuína. Ele dá um gesto de generosidade quando isso aumenta sua influência. Ele perdoa, não por misericórdia, mas porque o perdão aumenta sua posição diante dos outros. Já o fraco, este acredita que a bondade por si só é um escudo. Vive cedendo, acreditando que sua doçura trará respeito, mas no mundo real isso o transforma em presa. Maquiavel dizia que os homens são ingratos, volúveis, mentirosos, dissimulados, e por isso aquele que deposita toda sua confiança na bondade será devorado pela astúcia dos outros. O sábio entende, não é a bondade que sustenta o poder, é a percepção de utilidade, é o medo silencioso de perder o que se tem. A bondade sozinha é como uma moeda sem valor. Pode brilhar, mas não compra nada no mercado do poder. Quem deseja sobreviver deve aprender a usar a bondade como uma espada escondida. Brilha apenas quando serve o propósito, mas nunca como regra permanente de conduta. Porque no jogo dos fortes, a bondade não é virtude, é estratégia. Assim, Maquiavel mostra como desmontar a falsa segurança da bondade. O silêncio é a arma dos fortes. Poucos entendem a força que existe no silêncio. O fraco fala demais, explica-se, justifica-se, tenta convencer. Suas palavras o denunciam. Cada frase revela suas inseguranças, suas intenções ocultas, sua falta de domínio. O forte, porém, entende que o silêncio é a mais afiada das armas. Maquiavel observava que muitas vezes não é necessário dizer nada para conquistar respeito. O mistério que o silêncio gera é mais poderoso do que 1000 discursos. O silêncio confunde os inimigos. Ele cria dúvida. Ele planta medo. Porque quem não se revela, quem não abre suas cartas, torna-se imprevisível. E o imprevisível é temido. Enquanto os fracos falam, os fortes escutam. E ao escutar, absorvem informações que se tornam munição no campo de batalha da vida. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença ampliada. Maquiavel nos lembraria: o leão pode ser temido pela força, mas a raposa triunfa pela astúcia. E nada é mais astuto do que calar enquanto todos gritam. O silêncio do forte não é vazio, é estratégia, é a pausa que antecede o golpe, é a sombra que assusta mais do que a própria lâmina. Por isso, quem domina o silêncio, domina a cena. No jogo do poder, nunca subestime a arte de calar-se. Porque em um mundo que grita, aquele que se cala, governa. O peso do medo e o engano da amizade. O que Maquiavel nos ensina sobre... Maquiavel não tinha ilusões sobre a natureza humana. Ele sabia que a amizade é frágil, que a lealdade é instável, que as pessoas mudam de lado quando lhes convém. É fácil ser amigo na bonança. É fácil jurar fidelidade quando não há riscos. Mas no campo do poder, o que sustenta não é a amizade, é o medo. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Assim escreveu Maquiavel em O Príncipe, e isso ecoa até hoje. O medo é mais confiável do que o amor. O amor depende da emoção, e a emoção é volátil.
O medo, ao contrário, prende. O medo disciplina. O medo faz com que até os traidores pensem 2 vezes antes de agir. O fraco confia na amizade. O forte entende que o respeito só é real quando existe um certo grau de temor. Não se trata de ser cruel por prazer, mas de compreender que a natureza humana busca sempre vantagem. E quando o interesse o fala mais alto, até o mais fiel pode trair. Maquiavel diria: não se engane com sorrisos, não se iluda com promessas. Construa a sua autoridade de forma que a sua ausência faça falta e sua fúria seja temida. O fraco quer ser amado para se sentir aceito. O forte constrói poder para jamais depender do amor alheio. E assim, no equilíbrio entre respeito e temor, ele reina. A necessidade da frieza emocional. O fraco reage no calor da emoção. Ele explode de raiva, se entrega à tristeza, se perde no entusiasmo. E cada explosão emocional é uma confissão pública de vulnerabilidade. Maquiavel alertava: o governante que se deixa guiar pela emoção é um joguete nas mãos dos outros. A política e a vida é feita de cálculo, não de desabafo. Quem demonstra demais, entrega demais. Quem revela suas feridas, oferece ao inimigo o mapa de sua destruição. A política exige frieza, não frieza de apatia, mas frieza estratégica. A capacidade de ouvir insultos sem reagir, de suportar ataques sem se desestabilizar, de planejar no silêncio enquanto os outros se desgastam. O homem prudente deve sempre seguir os caminhos trilhados pelos grandes e imitar aqueles que foram supremos. E os grandes nunca foram escravos da emoção. O fraco se orgulha de ser autêntico na sua fúria, na sua tristeza, no seu entusiasmo descontrolado. O forte, ao contrário, domina o próprio fogo interno, para que ele nunca saia de controle. A frieza não é ausência de sentimentos, é domínio sobre eles. E só aquele que governa a si mesmo pode, de fato, governar os outros. A aparência e manipulação. O teatro do poder. Maquiavel nos lembra que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Poucos veem o que você é, quase todos veem o que você parece ser. O fraco acredita que basta ser justo, honesto e correto para conquistar respeito. Mas a verdade é que o mundo não premia intenções, premia aparências. Quem não entende isso está condenado a ser manipulado. A vida é um palco e cada um de nós é um ator. A diferença é que os fortes ensaiam o papel que querem interpretar, enquanto os fracos deixam que outros escrevam o roteiro. Maquiavel dizia que um príncipe não precisa ter todas as virtudes, mas deve parecer que as tem. Isso é o teatro do poder. Não se trata de ser bom, mas de parecer bom quando necessário. Não se trata de ser implacável, mas de parecer justo enquanto age com firmeza. O que importa não é o que você é por dentro, mas o que os outros percebem e acreditam. O fraco se apega à pureza da essência, mas o forte domina a arte da aparência. Lembre-se, a realidade pode ser moldada pela percepção, e aquele que domina a percepção domina os homens. Afinal, o poder não é uma verdade absoluta, é uma encenação convincente. O cálculo do medo e do amor. Maquiavel nos entrega uma das verdades mais brutais do poder. É melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. O fraco acredita que o amor basta. Ele pensa: se eu for bom, justo e afetuoso, serei protegido. Mas Maquiavel sabia, o amor é volúvel, muda com as circunstâncias, evapora diante das dificuldades. Já o medo mantém o homem atento, vigilante e obediente. Não se engane, não se trata de crueldade gratuita, mas de cálculo. O governante, o líder, o homem forte precisa saber equilibrar o medo e o amor, como quem pesa ouro em uma balança. Ser apenas temido gera ódio, ser apenas amado gera fraqueza. Mas quando ambos coexistem, o poder se consolida. O fraco teme despertar o medo, teme desagradar,
teme impor limites. O forte compreende que sem limites não há respeito, e sem respeito não há poder. Maquiavel escreve: os homens hesitam menos em ofender a quem se faz amar do que a quem se faz temer. É simples, o amor depende do outro, o medo depende de você. E o poder nunca deve depender da boa vontade alheia. Pergunte-se: você prefere ser lembrado com carinho, mas impotente, ou ser respeitado com firmeza, mesmo que à sombra do medo? Os fracos escolhem ser amados. Os fortes, compreendendo a natureza humana, escolhem ser respeitados. O valor da decisão implacável. Na arte do poder, a indecisão é uma sentença de morte. Maquiavel nos lembra: o governante que hesita, que recua diante da pressão, que teme desagradar, já perdeu antes mesmo da batalha começar. Os fracos querem sempre mais tempo, querem pensar, esperar, analisar todas as variáveis, mas a verdade é que a vida não espera. O poder não perdoa a hesitação. Decidir é assumir o risco, é traçar a linha no chão e dizer: aqui eu fico, daqui eu não recuo. E mesmo que o erro exista, a firmeza da decisão impõe respeito, pois o povo, os aliados e até os inimigos preferem seguir um líder que erra com convicção a um que nunca ousa decidir. Maquiavel escreveu: não há nada mais difícil de executar, nem mais duvidoso de sucesso do que iniciar uma nova ordem de coisas. E ainda assim, é o homem que decide, sem desculpas, sem medo, quem escreve a história. O indeciso é tragado pelo tempo, esquecido. O decidido, ainda que odiado por alguns, é lembrado, temido e seguido. Lembre-se, a dúvida é a linguagem dos fracos. A decisão implacável é a marca dos fortes. O uso da astúcia sobre a força bruta. A história é repleta de homens que acreditavam que apenas a força bastava e foram esmagados pela astúcia de seus adversários. Maquiavel nos ensina: a raposa é tão necessária quanto o leão. A força pode abrir portas, mas a astúcia constrói os corredores por onde o poder circula. O fraco confia apenas na violência do momento, mas o sábio prepara armadilhas invisíveis, manipula percepções, controla narrativas. Um exército pode ser vencido, mas uma mente astuta pode governar até mesmo os corações de seus inimigos. É preciso ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para espantar os lobos, escreveu Maquiavel. Quem não aprende isso será sempre devorado. A força bruta é barulhenta, passageira. A astúcia é silenciosa, duradoura, imortal. E no jogo do poder, é sempre o silencioso que sobrevive, enquanto o violento morre cedo. Lembre-se, o homem sábio não escolhe entre ser forte ou astuto. Ele aprende a ser ambos, leão quando necessário, raposa sempre. O domínio do silêncio como arma de poder. O silêncio é a arma mais subestimada no jogo do poder. Enquanto os fracos se apressam em justificar, explicar e reagir, o forte observa em silêncio e deixa que os outros se entreguem pelo excesso de palavras. Maquiavel entendia que o silêncio intimida mais que um grito. O príncipe que fala pouco, mas age com precisão, inspira respeito e temor. Já aquele que fala demais, revela suas fraquezas, entrega seus planos e dá ao inimigo a vantagem de antecipar seus movimentos. Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele está cometendo um erro, dizia Napoleão, herdeiro das ideias maquiavélicas. E como fazemos isso? Mantendo o silêncio. O silêncio é estratégia, é domínio, é contenção. Ele não é vazio, ele é presença. Um homem que domina o silêncio nunca está desarmado, porque cada pausa é um golpe calculado, cada ausência é um aviso silencioso de poder. Quem não controla sua língua nunca controlará o mundo. O silêncio é o segredo que transforma o fraco em enigma e o enigma em poder. O valor de ser temido em vez de ser amado. Maquiavel foi direto. Se o governante não puder ser amado e temido ao mesmo tempo, é muito mais seguro ser temido. Por quê? Porque o amor é instável. Ele depende das emoções, das circunstâncias e das conveniências. Já o temor
é constante, porque nasce do instinto mais primitivo do ser humano: o medo de perder, o medo da dor, o medo da punição. O fraco quer ser amado. Ele busca a aprovação, tenta agradar a todos, teme ser rejeitado. Mas no fim se torna descartável, porque quem vive pelo amor alheio morre pela ingratidão alheia. O forte compreende. Ser amado pode ser uma vantagem, mas nunca uma garantia. O temor, ao contrário, cria limites claros, estabelece respeito e protege contra traições. Maquiavel não falava de crueldade gratuita, mas de presença firme. O temor bem administrado é disciplina, é a certeza de que, ao ultrapassar os limites, haverá consequências. Os homens hesitam menos em ofender a quem se faz amar do que a quem se faz temer, escreveu Maquiavel, e essa é a verdade brutal que os fracos de hoje se recusam a aceitar. Quem deseja ser apenas amado, será usado. Quem aprender a ser temido, será respeitado. A máscara da virtude e o teatro do poder. O mundo não é governado pela verdade nua, mas pela aparência dela. Maquiavel dizia: todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. E os fracos acreditam que basta ser bom, basta ser justo, basta ser honesto. Mas no jogo do poder, não importa apenas o que você é, mas o que os outros acreditam que você é. E por isso, o forte aprende a usar máscaras. Não se trata de hipocrisia, mas de estratégia. A máscara da virtude é uma armadura que protege sua verdadeira natureza. Enquanto os tolos revelam tudo, os sábios ocultam suas intenções por trás de gestos calculados. O povo exige líderes virtuosos, mas segue aqueles que apenas parecem virtuosos. E quando essa ilusão é bem sustentada, ela vale mais do que a verdade. Maquiavel sabia, a moral é um teatro. E quem não entende esse teatro vira personagem secundário na peça da vida. O fraco se expõe, o forte se mascara. O fraco confia, o forte encena. O fraco vive a sua verdade. O forte cria verdades que os outros acreditam. No fim, o jogo do poder não premia os mais puros, mas os mais preparados para representar. A vida é um palco, e Maquiavel deixou claro: quem não sabe atuar será dominado por quem sabe. Hoje, chegamos até a máscara da virtude, e talvez você tenha sentido um choque, porque no fundo, sempre fomos ensinados a acreditar no contrário, que ser verdadeiro basta, que ser honesto é suficiente. Mas Maquiavel ri desse pensamento. Ele sabia que os fortes dominam porque entendem que a vida é teatro. E o que vem depois disso? O que Maquiavel diria sobre bondade, crueldade e lealdade? Você só vai descobrir na próxima parte dessa jornada. Se esse vídeo abriu seus olhos, comente poder aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sino, porque o próximo capítulo vai revelar como Maquiavel transformaria homens comuns em mestres do jogo. O fraco assiste e esquece. O forte comenta, se inscreve e segue em frente.